Menegaso do canal Conect Eu Sou e dando continuidade sobre comportamentos nas crianças que irritam demais os adultos, mas esses comportamentos, eles irritam os adultos dependendo do estado emocional que o adulto está e dependendo do estado emocional que a criança também está. Então nós vamos a mais um deles. Sabe aquela criança que vive interrompendo a nossa conversa quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos dando atenção para alguém? Para que a gente possa dar um exemplo bem claro, em uma reunião com várias pessoas, é praticamente impossível a gente conseguir dar atenção a várias vozes ao mesmo tempo. Isso vai irritando até nós, adultos. Tudo precisa realmente de uma certa organização. Então, se a gente é interrompido, a gente perde até a linha de raciocínio. Em uma sala de aula, as crianças, elas levantam a mão e aprendem a esperar, que é o que eu falei no vídeo anterior. Ensine o seu filho a esperar. Mas a gente precisa começar esse aprendizado em casa. Você atende o seu filho quando ele está gritando lá do outro lado da casa? Você interrompe o seu filho quando ele está jogando? É outro ponto. Você conhece algum adulto que interrompe as outras pessoas quando elas estão conversando? Eu conheço vários. Elas não esperam a pessoa terminar. Muitas vezes eu também sou assim. Dependendo da situação que eu estou vivendo, se eu estou mais agitada, nós interrompemos as pessoas para falar ou para passar aquilo que nós queremos. E isso vai acontecer com seu filho também quando ele for um adulto. E como que ficam os nossos exemplos? Qual a solução para as crianças não interromperem a gente a toda hora? Em primeiro lugar, nós precisamos reforçar um pensamento, nós precisamos reforçar um acordo positivo. Então faça um acordo com essa criança. Em vez de deixar a criança toda hora te interromper, ensina para o seu filho uma situação bem simples. Filho, quando a mamãe estiver conversando com alguém, você chega perto da mamãe e coloca a mão na mamãe, no meu braço, na minha mão, no meu pulso, e espera um pouco. Quando ele fizer isso, você está conversando com alguém e ele colocar a mão na sua mão, no seu pulso ou no seu braço, você de maneira alguma deixa ele fazendo esse movimento e continua conversando como se nada tivesse acontecendo. Você fala um minuto para a pessoa, faz um contato visual com seu filho. Ele já se sentiu pertencido. Ele já sentiu que algo que ele vai falar é importante. E em seguida, você coloca a mão sobre a mão dele e ele já sabe desse acordo que você tem com ele. Se ele colocou a mão em você pediu um minutinho para a pessoa e você colocou a mão em cima dele, ele já sabe que depois que você terminar a conversa, você vai conversar com seu filho. Mas aí você realmente precisa ver o que ele deseja, porque a comunicação, ela é de ambos os lados, ela não pode ser só de um lado ou só do outro. Então, as crianças que aprenderem isso, muito jovens, muito crianças, muito pequenas, elas não serão aqueles adultos que interrompem as pessoas sem serem convidadas. Isso é muito importante. Outro comportamento irritante que nós podemos perceber quando as crianças estão já numa idadezinha lá de uns 5 ou 6 anos, que já sabem verbalizar bem, já sabem falar bem, é o desrespeito. E aí nós falamos em todas as situações. É o desrespeito, é a falta de educação, é a maneira como eles conversam com a gente, a maneira que eles tratam a gente, a maneira que eles nos tratam em casa é a maneira que eles irão tratar a gente em qualquer lugar que nós estivermos. Então, um dos maiores aborrecimentos como pai e mãe é uma criança que assume uma atitude sarcástica e responde com sarcasmo. Sabe quando ela faz um revirar de olhos, ela dá uma risadinha meio de cantinho de boca, assim, ou então faz uma negativa com a cabeça, aí você já começa a intervir, para que isso não se coloque lá na frente como um reforço positivo. Ele faz isso com muita frequência, ou se você está percebendo que isso está começando a ter uma frequência, quando você recebe uma resposta atrevida do seu filho, você pode se sentir magoada, zangada, chocada, pode. Na hora você pode. Mas o que não pode é isso continuar acontecendo. Então você pode ficar brava, você pode ficar angustiada, você pode ficar magoada, mas respeito
respeito é uma via de mão dupla. Então, qual seria então a solução? A solução para quando você começa a perceber desrespeito do seu filho. Uma maneira de você responder ao sarcasmo é simplesmente dizer: não seja arrogante, seja somente incisiva. Você consegue falar comigo de uma outra maneira? Você consegue me respeitar para eu poder te respeitar? Então, se você argumentar ou tentar provar para a criança: o adulto aqui sou eu, o ego aqui sou eu, faço o que eu faço e fique quieto. Então você está dando para o seu filho mais poder. E isso é que é um grande problema. Nós podemos dar aqui vários exemplos como nós, pais, somos desrespeitosos com as crianças. Sabe aquela maneira de falar com a criança? Por que ainda você não começou a sua lição de casa? Já são 7 horas. Você quer ser reprovado no teste, na prova de amanhã, de matemática, por exemplo? Eu não acredito nisso, que você ainda não começou a estudar. É uma maneira desrespeitosa de falar com o filho. E não tem como exigir que ele haja de uma forma diferente com você. Porque quando nós estamos agindo de uma forma desrespeitosa com o nosso filho, nós não estamos realizando a comunicação positiva. Agora, um pai respeitoso, ele vai falar de uma maneira diferente. Filho, eu sei que jogar videogame é muito divertido, mas eu posso pedir para você só uma questão. É que o tempo está passando. Já são 7 horas, nós combinamos, então você já deve ter feito lá um combinado. Nós combinamos que você começaria a fazer o seu dever de casa a tal hora, e eu me lembrei que eu acho que amanhã você tem uma prova, um teste, você tem que apresentar para a professora. É amanhã ou é depois de amanhã? Chamou a atenção dele. Você chamou a atenção dele para a autorresponsabilidade. Então você abriu um espaço de mão dupla. Você transmite a sua mensagem de uma forma respeitosa. E não são só palavras. Conta também o tom de voz. O tom de voz conta muito. Se você quer chamar atenção pelo seu tom de voz e você precisa passar uma mensagem importante que chame a atenção da criança, termina a frase num tom mais baixo e firme. Não grite lá da sala do outro lado. Então, quer um exemplo? São 7 horas. Qual foi a hora que nós combinamos de você parar de jogar e começar a fazer o seu dever? Eu chamo a atenção da criança, no final da frase eu baixo meu tom de voz, lembrando sempre que o que nós falamos, que nós fazemos com as crianças como acordo, elas não se esquecem. Aquilo está sempre presente na mente delas. Então, por hoje seria isso. E como a gente é auxiliado na mesma proporção que ajudamos os outros, eu peço que, se esse vídeo fez sentido para você, que você curta, que você compartilhe e que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque educação positiva, mães e filhos me inspiram. Um beijo no seu coração.